Nós seguimos tratando de um debate que aconteceu no Congresso Federal sobre a metodologia das pesquisas eleitorais no país. Por essa razão, vamos entrevistar agora o senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas do Rio Grande do Sul, a quem eu agradeço demais pela participação. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, Colina. Boa noite aos nossos ouvintes da Jovem Pan. Prazer falar com vocês. Perfeito. Para abrir essa entrevista, eu vou pedir, por gentileza, que o senhor nos conte como foi essa audiência pública que debateu os institutos de pesquisa, as metodologias que essas empresas que realizam esses levantamentos adotam, fazem, enfim. O que de mais importante os senhores discutiram e apuraram no dia de hoje? Daniel, Colina, esta questão trata-se das eleições de 2022. Esse é um item que nós estamos discutindo, as pesquisas eleitorais. A forma tendenciosa como elas foram conduzir o processo eleitoral mostravam a grande parte da mídia brasileira, leia-se Globo, Folha de São Paulo, Estadão e outros, própria CNN, que colocaram? Que o Lula já ganhava no primeiro turno, diferença de 14 pontos percentuais no último dia antes da eleição. Isso era demonstrar, quer dizer, os cientistas políticos, as pessoas que participaram desse nosso debate, cumprimentar aqui o senador Girão, o próprio senador Portinho, e nós ajudamos nesse processo, e outros que por lá compareceram, mostravam a tendência das eleições em cima das pesquisas eleitorais. Dava 14 pontos percentuais no dia 1º, e a eleição foi dia 2, né? Como é que pode dar? No dia seguinte era 5%. E diziam, durante 2, 3 semanas antes das eleições, que o Lula ganhava já no primeiro turno essas eleições. Isso, segundo o cientista político que por lá apareceu e colocaram, já mostra que isso é uma tendência, é uma forma de levar o eleitor indeciso, pessoas que não têm muito conhecimento, a votar em quem vai ganhar. Então já era uma forma tendenciosa de conduzir o processo eleitoral brasileiro. Nós lamentamos a ausência, mais uma vez, do Tribunal Superior Eleitoral, um desrespeito com essa casa. Não precisaria vir o Alexandre de Moraes, né? Mandasse um diretor dele, alguém que cuidou desse processo eleitoral, que cuidou do processo junto ao TSE, não apareceram. Da mesma forma, as grandes empresas de pesquisa também não apareceram. Então, veja, é ruim porque nós convidamos para que eles pudessem explicar como ontem dava 14% e no dia da eleição deu 5%. Então isso foi debatido, aconteceu no Brasil, esse processo com a eleição do Bolsonaro, aconteceu em estados também, esse processo, e por isso esse debate, para nós podermos aperfeiçoar a legislação, esse é o interesse. Um projeto do senador Girão, desde 2020, parado na casa, que pode consertar esse processo. Então, essa audiência pública de hoje foi para ouvirmos os institutos de pesquisa, ouvirmos o TSE, e ouvimos também, né, cientistas políticos que pudessem nos orientar como nós coibirmos esse processo para as próximas eleições. Bom, senador, o senhor citou aí o ministro Alexandre de Moraes, né, que ele recusou o convite para o debate de hoje com vocês. Eu gostaria de, primeiramente, saber como o senhor interpreta aí essa recusa do convite, não ter ido, não ter mandado nenhum representante também do TSE. Alguns institutos de pesquisas também acabaram não aceitando o convite ou não comparecendo, como Datafolha, Quest e PESP, que são aqueles mais usados até como referência para todos nós. Também gostaria de saber a interpretação do senhor a respeito disso e se há a possibilidade, num futuro, já noticiamos isso aqui há algum tempo, de ser aberta uma CPI dos institutos de pesquisas. Eu assinei, inclusive, essa CPI, assinei e sou autor da do Radiolão. Infelizmente, Kalina, essas CPIs não prosperam. Hoje nós somos minoria aqui no Senado e mais ainda amedrontados. Quando eu falei no ministro Lewandowski, ele veio aqui no Senado para poder alterar a legislação do impeachment dos ministros. Isso vieram aqui fazer e já correm, aí tem assinaturas. O senador Renan e outros agilizaram rapidamente a assinatura para poder dar celeridade ao processo, que eles querem mudar, para fazer o quê? Pressionar mais uma vez os parlamentares que querem ter o livre direito de se manifestar. Então, só para arrochar mais o processo. Veja, tudo isso é difícil, e esse povo que está nas ruas, que vocês estão mostrando aqui as imagens, o pessoal fica desesperado e quer uma solução em cima do processo, mas isso aqui não é democrático, porque estamos vendo a ditadura da toga que nós queremos coibir. Senador Luiz Carlos Reins, entrevista aqui ao jornal Jovem Pan. Senador, eu peço licença para pedir para o nosso comentarista formular uma questão para o senhor. Serrão, sua vez.
Senador Luiz Carlos Reis, uma pergunta bem objetiva. Hoje eu fiz um artigo no site da Jovem Pan advertindo sobre um problema que não se discutiu corretamente do ponto de vista político. O Brasil revogou a Lei de Segurança Nacional, trocando-a por uma nova lei chamada aí belamente de Lei do Estado Democrático de Direito. E essa nova legislação, ela tem todo o aparato repressivo que pode ser muito pior do que a desatualizada Lei de Segurança Nacional. E esse aparato tem tudo para ser usado agora, contra essas manifestações. O senhor acha que houve uma falta de um debate maior no parlamento sobre essa nova legislação? Sim, Serrão, isso é lamentável. Inclusive, nós estamos amparando nessa mesma lei para buscar as justificativas com relação a por que certos agentes políticos públicos não tomaram providências junto ao TSE quando o Ministério da Defesa, aquela comissão de transparência, inclusive soltaram um relatório que não estava conforme com o resultado, quer dizer, com o processo eleitoral, e não tiveram nenhuma resposta, e nada foi tomado de providência em cima disso. Então, nesse sentido também, nós já estamos buscando de que forma a gente pode encaminhar o processo para que possamos esclarecer o processo eleitoral. Então, nós lamentamos sim essa forma que nesse momento vai seguramente ser utilizado. Já prenderam caminhoneiros, multaram empresários. Imagina, um empresário tem o seu CPF cortado, empresas com seu... sei lá, toda a forma de pressão que está sendo feita para que as pessoas vão para casa, aceite esse caso como consumado. E não é consumado, e nós vamos continuar insistindo para esclarecermos esses fatos. Temos prazo ainda, né? Não é a diplomação do presidente Lula que vai dizer que calemos a boca. Não, nós vamos insistir para que a verdade venha à tona. Agora, senador, voltando a tratar da audiência pública de hoje, o senhor acredita em desdobramentos a partir das discussões de hoje? Novas reuniões, novos encontros serão realizados no Senado Federal ou mesmo no Congresso Nacional? E, por fim, o senhor entende que para a próxima legislatura o Legislativo irá se debruçar sobre isso, sugerir uma regulamentação, um ajuste no texto já vigente ou até um projeto para tratar especificamente das metodologias adotadas pelos institutos de pesquisa? Já temos um projeto do senador Girão. O senador Portinho, especialista em direito eleitoral, também está preparando alguma coisa na linha do Girão. As oitivas de hoje, que lamentamos o TSE e as grandes empresas de pesquisa estarem presentes, que podiam contribuir com esse projeto, não foram, podiam ter se manifestado. Então nós vamos trabalhar. Agora, o mais importante também, para vocês entenderem, e quem está nos acompanhando na Jovem Pan, é o processo eleitoral do próximo ano com a presidência do Senado. Hoje já temos senadores que estão se articulando para a presidência do Senado. O Rodrigo Pacheco é o candidato do governo eleito, no caso, entendeu? Mas nós também trabalhamos outros dois nomes. Girão é um nome, então nós estamos buscando essa posição para que nós possamos ter um candidato que possa ter maioria e aí sim mudarmos o quadro. Que essa situação toda hoje que nós estamos vendo é justamente em cima do quadro de que o Rodrigo Pacheco está alinhado com o atual governo, o governo que ganhou a eleição, foi diplomado hoje, e que essas coisas atropelam mais, aí será muito mais difícil qualquer tipo de mudança que nós queiramos fazer na própria legislação eleitoral. Então, se nós ganharmos também a presença do Senado, fica diferente. Tá certo, a audiência pública sobre os institutos de pesquisa, também a crise institucional, manifestação em Brasília e, por fim, a eleição para a presidência do Senado, assuntos tratados nessa entrevista especial com Luiz Carlos Reis, senador do Progressistas do estado do Rio Grande do Sul. Senador, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Jornal Jovem Pan. Boa noite ao senhor e volte mais vezes. Boa noite, valeu, Tchê, tamo junto.